Eu sou Patrícia Rafaela e hoje eu tô aqui com vocês para falarmos a respeito das adversidades da vida. Jesus ele falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E Jesus ele falou, né? Ele não estava querendo dizer assim, se eu venci, você também pode vencer. Não, ele falou que ele venceu por nós. Ele já venceu a morte, ele já venceu essas adversidades, né? E muitas vezes a gente passa, né, pelas tribulações, pelas dificuldades, momentos difíceis da vida. Tem gente que passa uma vida inteira murmurando, reclamando, né, passando pelos problemas sem ter ali uma maturidade, né, espiritual, de entender que aquilo ali faz parte de um processo, né, faz parte de um processo de amadurecimento mesmo, de provação, né, de mudanças. E toda mudança a gente sabe que ela é difícil, né, ela tem aquela curva ali no início de aprendizagem, de adaptação. Isso qualquer área da vida que você de repente esteja passando, às vezes é uma dificuldade na vida amorosa, né, no casamento. Eu acho que o casamento é um bom exemplo, né? E principalmente, às vezes, os novos casais, né? Os recém-casados, tá ali naquele momento de adaptação, conhecendo um ao outro e se acostumando, né, com a forma de cada um pensar e de lidar e dos hábitos, né, do dia a dia ali. E esse momento, às vezes, é um momento difícil ali, né? De um se adaptar ao outro. E se o casal não tiver resiliência, não tiver realmente o amor, o comprometimento, né? Não se lembrar do juramento que foi feito, né? Muitas vezes tem esse rompimento, né, no início do casamento, porque não soube passar por esse processo do amadurecimento e da adaptação, né? Isso é só um exemplo, mas obviamente tem tantos outros, né? Quando você às vezes muda de um emprego, né? Você está numa empresa, você foi para outra empresa, aí você precisa se adaptar ao novo gestor, aos novos colegas, ao novo posto ali de trabalho, né? Vai ter os desafios, enfim, é uma nova rotina, já está acostumado com um tempo para chegar, né, até aquele local para o teu trabalho. Aí você muda o seu caminho, o seu trajeto, né? O percurso leva mais tempo, enfim. São coisas que fazem parte da vida, né? Aqui eu tô dando exemplos um pouco mais simples, mas tem pessoas às vezes que têm outros problemas difíceis, né? De saúde, problema de saúde na família ou pessoal, né? Problemas de caráter emocional. São as diversidades, né? De forma geral. E aí, o que a pessoa faz às vezes é só reclamar, murmurar, passar, né, por esse momento murmurando, né, reclamando com Deus e não entendendo o sentido daquilo. E na verdade a murmuração ela não agrada a Deus, né? A gente tem um exemplo bíblico, né, de toda uma geração que viu grandes maravilhas, né, que viu Deus dando livramento, né, dando para eles ali, abrindo o mar para que aquele povo passasse. Eles receberam a provisão de Deus, receberam o maná, eles viram realmente a provisão divina e como é que é confiar e viver debaixo da confiança de Deus. Mas ainda assim eles passaram anos e anos rodeando o deserto e só murmurando e reclamando, né? Enquanto deveriam fazer parte, né, da solução. Então a minha mensagem aqui é no sentido de que para aquelas coisas que são coisas naturais, que fazem parte ali da vida, né? São coisas da natureza humana. Tente pensar em como você pode ser parte daquela solução. O que depende de você fazer? O que você pode fazer para melhorar esse processo, para trazer algum tipo de solução, para se adaptar melhor? Que tipo de conhecimento você pode trazer, né? E se não for nada natural, do âmbito, né, natural, é algo mais espiritual, é algo que você precisa ali, né, do sobrenatural de Deus, de um milagre, né? Porque tem coisas que não dependem de nós, né? Tem coisas que realmente você vai dizer, não tenho o que fazer, não depende de mim. Eu dependo
de Deus, eu dependo da provisão de Deus, eu dependo da resposta, eu dependo do milagre. E aí são coisas sobrenaturais. Aí para esses casos entram a fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então viver debaixo, né, da obediência de Deus, crendo, né, e podendo colher dos frutos dessa fé, sem dúvida nenhuma, é algo maravilhoso, né? Porque não tem uma receita, né? Não existe uma receita. Como é que eu faço para ter mais fé? Não existe isso, né? Jesus falou, cada um tem uma porção de fé. E mesmo aqueles que às vezes entendem que tem uma pequena fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim essa pessoa ela é capaz de dizer para os montes, passa daqui, ele vai passar, né? Isso é bíblico, né? E eu sei que é difícil às vezes a gente viver esse sobrenatural. Às vezes a pessoa que não está tão conectada com as coisas espirituais, né, com Deus, às vezes a pessoa não consegue entender isso, né? Viver esse sobrenatural, viver de fato pela fé, entender as coisas da quarta dimensão, né? Que é a dimensão espiritual, que vai para além daquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ver, né? São coisas que vão para além né, da nossa esfera carnal aqui como homem natural. Então é difícil, não existe uma receita, né? Uma fórmula, mas simplesmente crer que Deus ele pode, né? Que Deus ele pode transformar, que Deus ele pode mandar a provisão, ele pode mandar anjos, ele pode enviar uma pessoa para te ajudar, para prover aquele recurso que você precisa. Enfim, isso é fé, né? E é algo inexplicável, não tem explicação na fé. Então eu encorajo você que está passando aí por um momento difícil na sua vida, por uma dificuldade, um problema, você faça essa análise, né? Claro que independente de qual seja o problema, seja ele no âmbito espiritual ou natural, sempre nós devemos orar e colocar em Deus o nosso coração, as nossas ansiedades, né? Colocar para Deus ali as nossas necessidades, porque Ele é capaz de ouvir e de atender qualquer que seja as nossas necessidades. Afinal de contas, Ele é Pai, né? E Ele cuida de nós, né? Às vezes Deus cuida de nós em pequenos detalhes e coisas, às vezes, que a gente acha que é tão simples, mas ali Deus ele tá também cuidando de nós, né? E tá mostrando o quanto ele tem esse cuidado, né? O quanto ele nos ama. Então, independente de qualquer que seja a situação, ore e entregue para Deus, coloque esse sentimento, né, de tristeza, de ansiedade, seja lá qual for o sentimento que você tiver no seu coração, entrega para Deus. Mas faça uma análise, né? Se é algo que você pode fazer parte da solução, né? Se é algo que você pode conversar com alguém, que você precisa liberar às vezes o perdão, que você precisa às vezes expor, né, uma situação, né? Ou que você mesmo precisa confessar, olha, eu errei, eu preciso melhorar, eu gostaria de melhorar essa relação, né? No seu cônjuge aí, seu noivo, seu namorado. Isso para as mulheres, para os homens também. Enfim, você sendo parte da solução, né? Você às vezes está aí nesse trabalho, você está insatisfeito, né? Não está feliz com o que você está fazendo, mas o que você tem feito para também se mover, né? Será que você tem buscado alternativas, tem procurado ser uma boa pessoa nesse ambiente de trabalho, você promover a mudança, né? Ou você é aquela pessoa que faz parte da turma ali dos insatisfeitos, dos reclamões, do time que faz fofoca, o time que fala mal do chefe. Então, é você também entender o quanto você pode promover aí de melhorias na sua vida. E para aquilo que você não consegue, né, e você não tem a solução, você não consegue vislumbrar aí uma melhoria, vai para Deus, né, e entrega a Deus e pede a Ele essa resposta, né, pede para Deus dar essa sabedoria, né? A Bíblia fala isso, né? Nós podemos pedir sabedoria que Deus ele nos dá. Então, meus amigos, é isso, né? É dizer que a gente pode passar sim pela adversidade, né? Porque ela é bíblica, mas o como a gente vai passar, isso é que vai fazer a total diferença na sua vida, né? Isso vai te deixar mais forte ou mais fraco, dependendo de como você enxerga, né? Da sua visão aí de mundo, né?
mundo que eu digo, não o mundo, esse sistema, né, do mundo, mas sua visão de vida, né, a forma que você consegue enxergar as coisas e tentar promover de alguma forma essa mudança. Então é isso, creio que Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele é Pai, então nem sempre Ele vai falar sim, né? Tem momentos que Deus vai falar não também, né? Ele vai falar não, pelo menos não agora, ou não, porque, né, porque não é o momento mesmo. É como nós, né, com nossos filhos, quando a gente fala não, né, e tem um motivo para aquilo, né, Deus, Ele também tem esse cuidado, né, conosco, e até nisso a gente precisa ter fé e a maturidade de poder entender o não de Deus, né? Entender que isso também é um cuidado e entender que a gente está debaixo, né, de uma proteção, e se confiarmos, né, que Ele é o dono, né, dos nossos planejamentos, Ele é que tem os melhores projetos para nossa vida, né? Então é isso, minha mensagem: levante sua cabeça, não se deixe abater, não se deixe deprimir, mas tão somente creia que Ele é Pai, Ele está cuidando de você. Forte abraço, tchau, tchau.